de volta mais uma vez de novo. Gostei da música, Renatão. Tchan, 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 tchan. Escolhi a dedo. A dedo, é isso aí. Estamos mais em um Gabinete Pastoral. É isso aí, onde a gente vai responder perguntas mandadas pelos nossos ouvintes. A gente vai responder com muito carinho, muita consideração, sem nenhum humor, coisa assim, direto do Gabinete Pastoral. E aqui tá com a equipe completa e gente a mais. Está estourando o barraco. Olha só quem tá aqui do meu lado. Salve, gente. Paulo Nazaré na área. Aqui é o Gustavo da Hora. Aqui é o Simval Júnior. Edu Molina. E Renato Pérez. A gente aqui tá com os pastores, historiadores e curiosos de plantão. Eu tenho uma pergunta. Calma, a gente tá gravando? Eu não estou sorrindo. Tá, É demais. tá mais do que grava. Já tô gravando, jogando na nuvem. É isso aí. Gente, a gente tá gravando um sucesso de bilheteria que foi o nosso último podcast, Gabinete Pastoral. Então, as pessoas mandam perguntas. Você pode mandar pergunta aqui para nós nas redes sociais via DM ou para glocaloficial@gmail.com, que na próximo episódio igual a esse a gente vai responder. Mas esse agora já tá muito divertido. Fiquem aí depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Seu Renatão, antes da gente começar, é bom ter uns recados aqui, né, cara? É, os mesmos recados de sempre, né, meu? Os mesmos de sempre, em formas diferentes. Você sabe que a gente já tá em temporada? O cara que tá ouvindo hoje já pode, se você mora na Grande São Paulo, você já pode toda terça-feira pegar o seu trem, o seu metrô, o seu carro, ou sei lá o que, o seu jegue. Uber jegue. E você pode... Toda terça-feira, 8h30 da noite, lá no Teatro Vira da Lata, na Vila Madalena, né não, Marcão? Vamos tá lá. Essa primeira temporada a gente vai estar falando sobre pensadores políticos. Você lembra quais serão? Ah, como não? Como não lembrar? Rousseau, Hannah Arendt e Maquiavel, não é isso? Maquiavel, se você estiver ouvindo hoje, no dia do lançamento desse podcast, a gente vai estar falando sobre Maquiavel, mas tudo que a gente fizer lá vai ser lançado depois de algum tempo aqui no nosso podcast, como isso sempre. Mesmo. E também, olha só, no dia 2 de julho, uma terça-feira, a gente vai ter uma sabatina com Patrícia Bezerra, uma vereadora aqui de São Paulo, mas não vai ser sobre política, vai ser sobre a mulher, sobre feminismo, sobre os direitos das mulheres, sobre a mulher trabalhando, sobre tudo que envolve mulher, poder, girls power e que mulherio. Tudo que tá envolvendo. Vai ser muito legal ter a Patrícia com a gente. Agora, antes que a gente volte pro podcast, mais 2 recados. Se você tem nos ouvido, uma coisa que você pode fazer para divulgar é dar um print sempre que está nos ouvindo e pôr nos stories. A gente tem repostado, a gente tem visto que muita gente tem gostado, mesmo que seja um podcast antigo, faça isso. É um jeito de você divulgar o nosso projeto, cada vez mais a gente ter mais ouvintes e também um jeito de você se conectar com a gente. Mande também comentários, né, Renatão? Comentários, legal, e também mandar pra gente aí mais perguntas pros próximos gabinetes, né? É muito legal quando vem as perguntas, as histórias doidas, as histórias cabeludas, aí fica mais legal ainda o gabinete. Pode mandar crítica, o que vocês estão sentindo falta, o que vocês acham que a gente tem que fazer. A gente está em construção, estamos em beta, o podcast é muito novo, esse novo formato que a gente está fazendo, a gente tem 4 meses só. Então a gente está em construção aí e toda semana querendo entregar um material de qualidade para você, tá bom? Isso mesmo. Bom podcast aí, pessoal. Falou! Gente, legal. Estamos mais em um Gabinete Pastoral aqui e tá chegando muitas perguntas. Eu queria começar com uma pergunta aqui interessante. Eu sempre pensei e alguém decidiu me perguntar aqui. Por que pastores, algumas igrejas sérias ou a maioria das igrejas sérias não consegue alcançar pessoas? Porque as igrejas sérias geralmente são pequenas, é isso que ele quer dizer aqui. Eu vou esconder o nome das pessoas, a gente vai esconder o nome de quem pergunta, tá bom? Tem resposta a isso?
ou não são sérias, ou é só uma ilusão? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, 80% das igrejas no Brasil tem menos do que 100 membros. Então é que essas igrejas que são maiores, elas chamam mais atenção mesmo. Elas têm recurso para fazer isso. Então as igrejas maiores aparecem mais. E aí a gente tem todas as maiores de qualquer caminho, né? Encontrar gente de todos os campos aí, né? Para mim também surge outra questão, que é o que significa alcançar pessoas. É ter E o o que- seu auditório lotado de pessoas, isso que é alcançar pessoas. E o que significa séria também, né? Isso, exatamente. O que significa igreja também. O que significa pessoas. E o que significa podcast? Significa? Isso significa que sou gay? Essa referência é a que eu mais gosto. Não, agora vamos lá. Sem querer ser muito filosófico, isso é uma coisa que eu sempre reparei, que igrejas de cunhos mais baseados na palavras, mais sérias, no sentido de interpretação bíblica, geralmente não tem muito batismo, não tem muitas pessoas se convertendo. É porque elas, além de ser sérias, adotam outras doutrinas que, por exemplo, não fazem apelo, ou elas não são focadas na área missionais, ou é apenas uma coincidência, ou também por serem tradicionais, elas geralmente são tradicionais, então elas têm uma boa base, mas também são tão conservadoras, fechadas em si mesmo, e aí ou o tradicionalismo delas atrapalham pessoas novas a chegarem, então elas acabam... Dizem que as igrejas muito tradicionais crescem pelo batismo infantil, né? E a gente vê isso acontecendo em muitas de igrejas assim. Então a pergunta é válida. A pergunta... Sim, o crescimento biológico é aquilo que a gente vê. Na minha perspectiva, eu vejo que tem, sim, uma deficiência das igrejas não se relacionarem com as novas gerações. Elas têm uma dificuldade de se relacionar com as novas gerações. E quando alguém se desenvolve intelectualmente, ela acaba não tendo aderência aos grupos que a igreja tem. Então, a igreja tem um grupo de mulheres, um grupo de homens, esses grupos tradicionais. E que não conseguem, quando a pessoa se desenvolve intelectualmente, caminhar com ela. Então tem um grupo, uma saída grande de jovens que vão procurar outros grupos. Isso a gente percebe acontecendo bastante. Agora, eu acho que tem uma coisa muito importante mesmo aí, que é essa questão da seriedade, né? O que é uma igreja séria mesmo? Porque eu não posso distanciar, né? O evangelho ele tem algumas coisas que barram, vamos dizer, uma popularidade, assim. O evangelho em si... o caminho estreito, aquela coisa. Só que algumas igrejas mais conservadoras, ou às vezes mais ligadas a uma doutrina, que se dizem, né, guardiões da doutrina, eles vão dizer que, não, mas é que as pessoas não querem o caminho difícil e tal. E às vezes não é. Por isso que eu acho que é interessante. Por isso que a Bíblia, a Escritura, a vida de Jesus, eu acho que é o que vai dizer da seriedade. E a vida de Jesus, ela é contagiante, né? Ela é uma coisa que... Um amor, ele é algo que faz com que as pessoas se atraiam a isso. Lógico que num dado momento a pessoa vê, mas talvez isso aqui não é pra mim e tal. Mas eu fico preocupado com o que se diz ser igrejas sérias. Às vezes eu acho que são igrejas que são muito focadas na doutrina, no ensino, num determinado conjunto de doutrinas da denominação, e aí se diz, não, nós somos sérios, os outros não são. Os outros não seguem o evangelho, né? E aí também o outro lado é verdadeiro. Se eu uso uma coisa que não está muito preocupada com nenhuma doutrina e que quer mais juntar pessoas, a probabilidade de eu conseguir isso é maior. O desafio é como é que você vive o evangelho de maneira viva e que contagia as outras pessoas e que aí se a pessoa, né, vai continuar ou não é uma outra questão. Isso está na mão do Espírito. Então não quer dizer que você vive o evangelho vai dar certo com todo mundo, né? A questão, acho que também é dividir o que é seriedade e o que é relevância, né? Jesus teve um ministério sério e relevante porque ele vivia cercado de gente. E o que ele falava era interessante para religiosos, era interessante para um povo comum, era interessante para um político, era interessante para um monte de gente. Muitas das pessoas nem voltavam ou não caminhavam com ele, mas isso não significa que a mensagem não era relevante. E também não significa que por ser relevante e atrair muita gente não era sério. Verdade, isso é bem colocado mesmo. Eu acho que esse é o desafio nosso. O desafio de saber que parte do nosso público
tá lá só para ser indesculpável em algum dia. Né? Ele tá ali ouvindo, mas ele não é necessariamente, como aconteceu com Jesus, não é necessariamente ele vai fazer uma adesão religiosa, uma adesão de caminhada. Ele tá no grande dia, ele vai ser Ou ele faz adesão religiosa. indesculpável, porque ele ouviu a mensagem de forma que ele pudesse entender e disse não, eu não quero. Ele faz uma adesão religiosa, mas não faz uma adesão de vida, né? Assim, então tem isso. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Aí caiu uma segunda pergunta aqui. O que fazer quando a sua igreja que você frequenta, ela dá muito mais ênfase na lei do que no evangelho? Talvez é hora de começar a sacrificar alguns cordeiros, né? Talvez trocar a Bíblia por teologia sistemática. A pessoa que manda... O Antigo Testamento eles resolviam isso assim dentro da lei, né? Alguém tinha que pagar, alguém tinha que morrer, né? Uma pessoa que manda uma pergunta dessa, talvez ela tá ganhando a consciência depois de frequentar um bom tempo a igreja, né? Você já se ganhou assim, você... Tem várias coisas que te faz frequentar uma igreja que não necessariamente é o evangelho. Sim. Tem amizades, controle social, um bem-estar, né? Pertencimento. E mais uma hora a ficha cai, né? Ou por você, pelo Espírito Santo, iluminar a palavra e você tá lendo a Bíblia e você percebe, opa, não condiz muito do que eu tô vivendo aqui, ouvindo e aprendendo com a Bíblia. Ou porque você começou a ter acesso via internet a outras pessoas que estão fazendo uma interpretação da Bíblia que está expondo o evangelho com mais clareza, ou por um livro, alguma forma você tem. E aí quando cai essa ficha, e eu vivi isso e vejo isso, muitas pessoas vivendo, essa crise de o que eu faço? Porque não dá para ir contra todo um sistema, né? Porque muitos falam, isso aí, você está se empolgando, isso aí você não é bem assim, você acha que é tão assim, é simples assim, que Jesus vai te perdoar e pronto, só por amor, você não precisa fazer nada, você acha que é simples assim? Não devo nada a você, não nasci na e quando a gente vai ler o evangelho, isso aí é a gente querendo justificar uma vida promíscua, sei lá. Que tem também. Né? Que tem também, mas daí não é o evangelho. Aí já não é o evangelho, é a graça barata, né? Mas aí? É uma pessoa entrando nessa crise e você tem todo aquele peso. E se é uma igreja legalista, né? Que está baseada na lei, sair dela requer uma culpa maior ainda, né? Porque geralmente você tem toda uma lei, gera né? Uma culpa, né? Gera uma culpa maior. Eu tenho visto muito, né? Trabalhei muitos anos com pessoas do Ministério Estudantil, né? Pessoas que tinham contato de alguma forma com o evangelho, de uma forma que fala, poxa, mas lá na minha igreja eu não aprendi assim, né? Então eu vi muitas vezes esse conflito, cara. Ele acontece demais, assim. E às vezes até nas nossas igrejas acontece. Você vê pessoas que num dado momento falam, opa, peraí. Mas se for isso mesmo... Se for essa coisa da graça, aí as pessoas entram em conflito. Isso mesmo. pode, pastor Arnaldo? Né? A relação da lei com o evangelho, eu acho que tem uma relação interessante. A lei é fundamental, né, e preciosa quando ela aponta para a graça e para o valor, né, da mensagem da cruz, da mensagem do amor de Deus por nós. Então, assim, eu acho que ela é muito importante, mas não pode ser a lei pela lei. É a lei apontando para o evangelho, valorizando o evangelho e, né, mostrando para a gente o quanto Jesus é importante, né? Indo além da lei. Falando em outras palavras, com os textos do Novo Testamento, eu acho que seria mais ou menos, né, isso daí, né? A lei aponta para Deus, quem Deus é, e a distância que tem com quem a gente é, né? Uhum. Aquele velho negócio, né, como é que eu ia saber que eu sou assassino se não tivesse uma lei que dissesse não matarás? Aí eu preciso ter essa lei para perceber, caramba, se eu pudesse eu estaria matando, né, em algumas circunstâncias, adulterando e etc, né? Então ela mostra o caráter de Deus e mostra o quanto que pela nossa força a gente não consegue chegar nisso, né? E aí o evangelho e é a cruz que soluciona isso, né? Não mais o sacrifício, que a gente brincou aqui, né? Não mais os sacrifícios, as leis rituais, né? E mesmo assim. O olhar saudável para a lei valoriza a graça, valoriza a mensagem do evangelho. Eu acho que o papel da lei é bem o papel do coach de fracassos, né? Exatamente. Você não é
Não, mas é No isso grego, aí, no grego cara. quer dizer isso, né? Por isso que as pessoas não sabem interpretar o Antigo Testamento hoje. Cada vez está mais difícil porque as pessoas estão achando que é uma autoajuda. E tudo que o Antigo Testamento não é autoajuda. O Antigo Testamento está aí para mostrar que a gente é um fracasso de tentar conquistar a justiça de Deus. Ser justo o suficiente para alcançar a Deus. O pecado superabundou na gente, né? E sabe que esse é um discurso muito contrário, eu acho que a ideia dessa geração. Um amigo meu esses dias... Coaching, é mesmo, você usou a palavra legal, né? O coaching o coach é tipo isso, né? E esse amigo meu, ele postou esses dias uma série de imagens de livros que estão aí, tipo, best-sellers, e agora tá na moda usar aquela palavra que rima com Yoda. Pra você é tudo impossível. Você é Yoda. Bota um palavrão e tá bom. E aí, sério mesmo, ele colocou uns 10, 15 livros, assim, nesse sentido de você é Yoda. E, tipo, a galera acha incrível. E a galera não só acha incrível, como ela acredita nisso. E aí, como é que você vai chegar pra ela? Ela quer ser. E como você vai chegar pra ela, né? E aí, nesse sentido, né? A lei que a gente acredita fala quem a gente é e mostra que a gente não é Yoda. E aí, tipo, como é que você vai confrontar isso? A gente é uma Vader, geração? né? A gente não Tipo, é eu acho que Yoda. a lei é muito significativa no nosso contexto hoje. Agora, lógico que ela não é finalidade, né? Objetivo, não é... Né? Ela não vai resolver nosso problema. Voltando lá na pergunta do Isso que eu ia falar. do nosso ouvinte, ele está dizendo o que a gente faz num lugar assim. Bom, tem algumas coisas que é possível fazer. Tem, em algumas circunstâncias, todo mundo fala, vai para outro lugar, procura uma outra comunidade e tal. Eu acho que essa não deve ser o primeiro pensamento. A primeira coisa que deve pensar é o seguinte, será que eu estou percebendo algumas coisas que vale a pena eu procurar uma via de comunicação? Porque se nós estamos conscientes... aquele que fica consciente desse ambiente, ele sai, ele impede que essa luz, né, que essas perguntas, que o questionamento que pode vir, que a reflexão que pode vir resultado disso, ele impede que isso aconteça, ele vai embora, ao invés de colocar os pontos. Agora, a gente sabe que nem todos os ambientes estão abertos para as perguntas e se desconfia sempre do lugar onde você não pode fazer pergunta, né? Isso é um princípio que a gente tem que lidar. Jesus não fugiu de nenhuma pergunta e todos os discípulos de Jesus enfrentam, têm que lidar com as perguntas, sejam elas as mais difíceis, inclusive aqui no gabinete é isso mesmo que a gente faz. E tem isso de que a maior parte das palavras de Jesus era exatamente para esse público. A maioria das vezes ele está dialogando com fariseus, então assim, ele está num ambiente extremamente legalista. Então se a gente aplicar muito das palavras de Jesus e da metodologia dele, que era aquele que ia demonstrando a misericórdia por onde andava, essa postura é uma postura que pode sofrer perseguições, especialmente dos legalistas, mas é a postura de um cristão mesmo. Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso é uma dica. Querido pastor, eu me masturbo sem material pornográfico e sem pensar em ninguém Glória a Deus. que eu conheço. É pecado? Minha pergunta é... Antes de tudo, é loucura. Cara, que loucura. Sabe por que nós tão loucura? Assim, eu não sei se é pecado ou doença, cara. Mas... Pede perdão e vai um psicólogo, né? É interessante, porque eu não conheço muitas pessoas que estão na mídia, eu não conheço, né? Se esse é o critério, né? Nunca fomos apresentados. O legalista vai nessa também, né? Tem isso, cara. Eu não conheço. Tem uma igreja pra te sugerir. É aquele cara que ele sai de casa quando alguém liga pra ele pra esposa falar que ele não tá, né? Não tô mentindo, né? Vou ali no quintal, fala que eu não tô. Vocês estão zoando, mas não estão respondendo o jovenzinho aqui. Mas tem resposta? Acho que não tem resposta, não. Não, O Paulo desistiu super rápido, né? Paulo, segue a vida. O Paulo falou, segue a vida. Paulo que mandou um se descobrir, você me conta. Pode isso, pastor Arnaldo? Pode? Bom, gente, a gente é chamado para viver no mundo real. E a gente tem muitos subterfúgios para viver no mundo paralelo.
Isso que não é o mundo real. A gente busca remédio para tirar a angústia. E muitas vezes é a angústia que vai fazer a gente criar uma solução, uma resposta, um negócio, enfim. Então, às vezes, está tomando um remédio que está, na verdade, te apagando a solução. A masturbação, ela funciona como um anestésico da vida também. Então, as pessoas, às vezes, estão procurando isso. Um jeito de fugir dessa realidade. E ela não está necessariamente procurando a gratificação sexual, mas está procurando uma fuga. Tanto é que as pesquisas que mostram a masturbação nos presídios, ela mostra isso, né? A pessoa descreve, eu li uma pesquisa sobre isso, a pessoa descreve o que ela pensa nesse momento, ela sempre está pensando em um campo de liberdade, ela não está pensando necessariamente numa relação sexual. Interessante. Então ela está fugindo dali, né? Então a masturbação, naquele momento, é a fuga daquele ambiente. Né? E a gente percebe isso acontecendo também com os adolescentes, quanto mais crise familiar o adolescente vive, mais propenso a ficar preso ao mundo que vai fazer ele fugir. Então, muito mais viciado em game, muito mais viciado em masturbação, muito mais propenso a usar drogas, muito mais propenso à depressão, por causa do ambiente destrutivo, ou ambiente difícil que ele está. Tem uma coisa interessante que é que você precisa... Na verdade, Deus nos criou com a questão da sexualidade, né? E isso tem um ambiente legal para ser vivido, que é a questão do compromisso. Então, isso daí é como se fosse um subterfúgio do subterfúgio para você se justificar, né? Esse caso de, mas eu não é uma pessoa que eu conheço, não estou consultando nada, não estou pensando nada, né? Mas é uma coisa assim, é como se fosse, eu vou conseguir uma permissão legal para fazer exatamente isso que o Simval descreveu aqui, né? Esse tipo de alívio e às vezes gratificação mesmo, que funciona no cérebro como uma espécie de um entorpecente. Você libera substâncias semelhantes às que se liberam às vezes, né? Com questão de uso de entorpecente. Mas eu acho que esse que é o problema, né? Eu fazer isso não quer dizer que eu estou vivendo a minha sexualidade de uma forma saudável. De novo, é mais uma decorrência do pensamento legalista. Então, não, mas eu não... Pornografia é pecado? Eu não estou usando pornografia, né? Desejar outras pessoas é pecado? Então eu não estou desejando. Aí eu vou na letra da lei e não entendo que a sexualidade foi criada para eu vivê-la de maneira boa, de maneira como Deus orienta, dentro da questão de um compromisso, dentro de uma questão onde você está assumindo uma pessoa, um ser humano, e não só uma fonte de prazer, né? Então eu acho que isso é interessante de trazer isso, né? E pedir para a orientação de Deus e ler a Escritura, como é que a gente pode viver a nossa sexualidade de uma forma saudável. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né? Falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Eu tenho uma outra pergunta aqui que recebi também. Vocês estavam falando, eu fui para áreas sexuais das perguntas, né? Já que a gente já tá aqui... por isso ela vai distrair. As perguntas aqui são fantásticas. Essa é ótima, gente. A pergunta aqui é de uma pessoa que é casada, que eu vou resumir aqui. Ela quer levar a esposa no motel, mas a esposa acha que o motel não é um lugar de crente. E ele tá perguntando aqui o que ele faz. Porque ele quer muito ir no motel com ela. Mas sozinho? Sozinho não pensa em nada. Pergunta. Ele deve ir sozinho sem ela. Resolvido o problema, né? Resolvido o problema. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Bom, mas tem um campo que também a gente vai encontrar, e aí entra na mesma conversa que a gente teve no gabinete passado, que a gente vai encontrar algumas igrejas condenando absolutamente isso, completamente isso, mas só que geralmente quem está condenando isso não tem ideia ou nunca esteve nos hotéis, né? Falar que um hotel seria aceitável e um motel não aceitável. Motel só o motel é o lugar de promiscuidade. Pois é. Se a pessoa frequentasse ou trabalhasse e usasse os hotéis recorrentemente, ela perceberia que os hotéis são um ambiente de promiscuidade tanto quanto o motel. Ô Zival, o tanto de motel que as igrejas colocou o JV na estrada, mano.
quando a gente ia viajar. Motelzão mesmo. Motel. Eu Caleb e MV dormimos já em cama redonda com espelho no teto, mano. E uma vez o desgramado do Caleb, eu tava dormindo e eu acordei pulando, o desgramado botou uma fichazinha e o negócio começou a vibrar. A cama, eu acordei. Então, meu. Mas pago pela igreja. Eu nunca fui em motel. Não é pecado, né? Eu nunca fui em motel fazer coisa errada. Mas em viagem missionária, o que eu já fui em motel. Então vai da intenção, é isso? Você vai com uma boa intenção missionária no motel? A pergunta é: quando a igreja paga, pode? Não, e a pergunta é, no motel você nunca fez nada de errado, mas na igreja... Cara, e era lá no Rio de Janeiro, velho. Sexual, né? Às vezes Eu lembro bem a pergunta que seu pai fez numa das palestras que ele deu, que ele perguntou isso, né? Isso. Transar no motel é pecado? De todo mundo, não sei o que, você transaria no... E no púlpito Não. da igreja, A pergunta era assim: eu não vou fazer um transado no motel porque eu tô pegando algo santo e sujando no lugar. Aí ele pergunta: e se você for transar atrás do púlpito ali, assim, agora, assim, quando não tiver ninguém? Né? Você tá doido? Por quê? Aí, de novo, porque lá é santo. Então, você nunca tem uma visão correta do sexo. E assim, não tem muita resposta pra dar pra esse... Porque eu acho que o casamento aí, você resolve esse problema aí. Tem outros lugares legais pra você transar com a sua esposa, que você pode resolver isso aí, mas... realmente são visões distorcidas, tanto dela e talvez sua, né? Sua tara aí, você precisa rever isso aí, talvez. E pensando hoje em dia, transando já tá bom, né? As pessoas dizem que transam, mas elas não transam. Rogerinho. Você tem filho, meu amigo? Você tá transando? Fica feliz, mano. Dizem que transam, mas elas não dizem transam. que transam, elas não... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Rogerinho. Ó, pra encerrar o bloco, eu tenho uma aqui que eu pedi permissão pra falar e tem uma parte que é incrível, boa, não e depois do Paulo, depois fica triste. A pessoa fala que se converteu, tava na igreja, por causa de peça em igreja, sabe assim, teatro, o pastor colocou ele como rebelde e ele saiu da igreja. Cantou, okay? o coro e aí ele saiu e agora ele mora numa outra cidade, tá morando com uma namorada e teve um filho com ela. Aí eu quero ler um pedacinho que ele pôs aqui que é interessante. Sou pai de um bebê lindo e moro junto com a minha namorada, que é maravilhosa, porém não é cristã. Fumo maconha e bebo socialmente. Pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Inclusive, escuto a Glocal enquanto fumo. Perdoe-me, pastores. Mesmo pra compartilhar. Tem autorização. É sério? Aqui, tá aqui. Olha a Glocal. Aí ele vai falar: não consigo mais frequentar a igreja, tenho dificuldade de criar pontes, sinto que as pessoas vão me abandonar quando perceberem que não precisam de mim, ou quando perceberem meus erros. Estou escrevendo em lágrimas, pois estou sozinho. E aí ele vai continuando falando. É lógico que eu conversei particularmente com ele, eu falei, mas a parte da maconha eu vou ter que ler, porque é legal, é interessante isso. É legal, Mas assim, pra você ver mais uma pessoa que poderia ter se resolvido lá na época do teatro, né? Do que o pastor expulsou ele da igreja. Então. O teatro é muito interessante quando você para pra ver a forma como as pessoas conduzem na igreja, né? Eu sempre pensei, se for pra fazer uma peça em que agrada a crentolândia toda, então nem faz. Cara, se o teatro na igreja for pra agradar os caras que estão lá, não for pra incomodar, não for pra criar alguma coisa que faz o cara, um desafio pro cara se mexer e fazer alguma coisa diferente, então é bom nem fazer. Então a postura do pastor ali talvez foi essa, o cara tá mexendo, o cara quer inovar, né? Então, às vezes tem muito isso, né? O teatro é a arte, o cara quer inovar, quer mudar, quer causar aqui na igreja, então corta o cara. Então talvez se tivesse resolvido lá atrás isso aí com o pastor dele, ou tentado procurar ajuda em alguma outra forma, isso não teria acontecido. Não sei, se poderia ter sido evitado talvez, né? Mas falando dessa área de teatro, eu acho que eu concordo com você, mas eu queria dar um outro ponto. O teatro ele é feito para estar fora da igreja, cara. A gente se acomodou muito com o público garantido de igreja. E para que ficar provocando gente de igreja que já tá na igreja? Então é muito melhor se as pessoas que gostam de fazer teatro, que gostam de usar criatividade e não quer pastor enchendo o saco, vai pra praça, vai pras escolas,
que lá você pode fazer o teatro se você quiser, na maioria das vezes, contanto que não seja tão religioso. Aí você vai... talvez você vai ter perseguição de outro lado, mas não de ter sido criativo demais. E aí você, cara, vai poder usar sua criatividade, vai poder ser missional, evangelístico, e não vai ter nem... E os religiosos que for encher o seu saco, cara, dá de ombros pra ele, porque você tá fazendo o seu trabalho ali, sua arte. Então, às vezes, eu acho, a maioria... E olha que eu trabalhei muitos anos com teatro. Às vezes eu fico vendo gente com problema no teatro porque também quer empurrar pra igreja um negócio que não pertence à igreja, cara. Pertence à área missionária, que deveria estar fora, mas as pessoas estão acomodadas, querendo tempo de culto, querendo público já garantido e aplausos garantido. E aí, cara, aí você tem que ouvir quem tá na liderança mesmo, mano. Quem tá na liderança que vai dizer o que é adequado ou não. Não sei se é o caso aqui. Na real, a gente não sabe o caso. Eu ia também dar esse outro ponto de vista que a gente tá falando, que o pastor é o vilão. Mas eu acho que também pode ser o ponto de um cara que não consegue ouvir uma crítica. E aí o cara, eu tô com medo de ir pra algum lugar, porque vão a hora que vai me conhecerem... Vai que o teatro era uma apologia às drogas. E de repente o cara realmente falou que não era pra ter. Foi por esse caminho. Assim, eu também não tô falando que é esse o caso aí. Mas a gente tem também... tá ouvindo a gente agora, apaga esse baseado aí, vai. Deixa o cara, mano, deixa o cara. Agora, tem um negócio importante aí, quem tá falando de dor, né, de dor alívio, né, dor relacional antes, na outra pergunta, então tem um pouco disso, né, às vezes, só nesse relato que ele colocou, tem várias coisas que ele se sentiu muito magoado, né, então, com uma direção de uma igreja, de repente de uma ideia que ele não concordava, ou que ele queria trazer e não concordou. Agora, o fato que eu acho que tem é isso, né, cara, o quanto que muito desse anseio relacional que a gente tem, a gente vai suprir com outras coisas, né? E o ser humano, ele precisa dessa questão do relacionamento, e a gente precisa saber, muitas vezes isso é óbvio, mas eu canso de ver gente no gabinete sofrendo com isso, cara. A gente vai ser rejeitado por razões, né, às vezes do evangelho e às vezes não, às vezes, né? Então nem sempre a gente é aceito, plenamente aceito. Isso exige uma certa maturidade, né? A amizade tem a ver um pouco com isso, cara. É uma pessoa com quem você vai andando 1 milha, 2, 3. E outra, tenho medo de ser frustrado. Relacionamento. Cara, vai ser. A questão é que viver de alguma forma... mesmo, né? Viver de alguma forma é isso. Então, às vezes uma hipersensibilidade nessa área me impede que eu tenha mais pessoas comigo, me acompanhando, para que eu não me sinta sozinho. Toda relação, em algum momento, vai trazer uma frustração. Claro, depois da queda, né? Toda a relação ela é marcada. Tem que aprender a lidar com isso. A gente não sabe, a gente decepciona outras pessoas também. A gente julga que não. Geralmente, quando... já fui muito decepcionado por pessoas. Quando a gente usa esse discurso, geralmente a gente acha que a gente nunca decepcionou ninguém, né? Então, esse tipo de percepção ajuda aí. Eu acho que isso ajudaria mais do ponto de vista pastoral essa pessoa, né? E não é tanto agora, nesse momento, depois, pelo que parece, tem um tempo grande que correu isso aí. Tá em outro lugar, outra cidade. Não é tanto o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com isso. Você pode pegar isso e impedir que você viva o melhor da vida, você encontre um novo grupo, você encontre novos relacionamentos, você viva para Jesus uma vez que você está convencido de que esse é o caminho. Você vai usar essa história ruim para impedir você viver intensamente e todos os dons e talentos que você claramente tem. Agora eu quero falar uma coisa aqui, uma provocação aqui, que a gente tá em provocações aqui e falando de coisas de gabinete pastoral que talvez a gente não falaria em público, mas que esse programa é para fazer isso. E a gente espera que os nossos os ouvintes entendam o contexto que a gente tá se provocando. Me dá a impressão, eu vou trazer uma coisa que tenho sentido aqui, talvez da cidade grande, trabalhando na cidade de São Paulo. Eu tenho sentido, principalmente para a cidade de São Paulo, que não era assim tempos atrás, que a maconha tem virado uma coisa muito menos pesada ou muito menos algo que é errado ou algo que é pecado entre os próprios crentes. Fuma aqui e toma um chá.
fuma aqui e toma. Eu vou dizer isso. Quando eu tinha... E aí eu quero contar a minha experiência. Quando eu tinha 19 anos, em 1999... Quando aqui era tudo mato. E era isso mesmo. Quando eu morava lá no Tudo Mato do JV, eu tive o privilégio de morar um ano na Califórnia. E eu lembro de ver... era tudo mato, só que outro mato. Não, na Califórnia. E foi muito interessante... Eu ficava lá na Presbiteriana, uma presbiteriana gigante lá na Califórnia, num dos lugares mais ricos dos Estados Unidos. E os jovens crentes lá, do louvor de tudo, todos fumavam maconha. Não eram uma coisa frequente, alguns eram, tinha até problema, mas outros eram só como recreação mesmo. Eu não lembro como é que é a expressão em inglês, mas os cristãos da Califórnia. Era isso, os recreativos. E tanto que... 15 anos depois, um pouco mais, um pouco menos, isso transformou... hoje já é recreativo a maconha lá. Na época não era. Na época você seria preso, ou alguma coisa poderia dar errado. E vocês estão percebendo isso? E qual é a opinião de vocês como pastor mesmo? E se vocês estão vendo isso entre os jovens, entre amigos de vocês, entre gente que tá... Paulo, sei lá. Não, assim, eu não sei, sabia? Sinceramente, eu não acho que eu nunca percebi isso em relação à maconha tanto não, né? Tem se falado muito sobre a questão medicinal, né? Isso aí tá vindo com mais força, eu acho, né? Tá sendo mais comum e muito falado. Mas eu nunca percebi, não sei se vocês já perceberam isso. O álcool me preocupa muito, o que eu tenho visto. Eu acho que tá uma coisa muito forte cada vez mais e acho que é uma coisa a se pensar, a se conversar a respeito. A maconha eu não sei, talvez sim também, né? Talvez seja um movimento aí de sei lá, né? Tipo, o pêndulo indo pro outro lado, isso, assim, né? alguma coisa do No tipo. contexto californiano é quase domesticada essa parte, né? Também, assim. Então, o nível de envolvimento dentro do crime, pelo menos ali, nas adjacências, você tem crimes de fronteira para chegar a esse tipo de substância ali. Mas então fica quase um negócio meio brando aí, né? E a figura da maconha passa a ser quase como uma outra droga legal, né? E que tem seus problemas de abuso e tal. Eu, particularmente, eu acho que afeta, né, o funcionamento cerebral. O THC, ele tem coisa com as pessoas que são radicalmente contra, e não no meio cristão, né? Pessoas que são médicos, psicólogos, e aí costumam dar palestras sobre isso em escolas. Eles vão dizer o quanto que prejudica mesmo em raciocínio e tal. Então a gente entra em outros critérios. É porque é ilegal, é porque é nocivo, é porque... Né, qual que é a medida que seria um uso mais ou menos inofensivo. Então a gente entra em muitos detalhes complicados. Dos argumentos de quem defende o uso é que vicia bem menos, por exemplo, do que o álcool e do que o cigarro. Então, assim, as pessoas da década de 90, né? Essa de agora não é isso, não. Ela é tão viciante, pelo acréscimo ou pela mudança, né, que ela tem... De formulação, inclusive, né? Ela tem passado, ela também é... Porque, olha só, se a gente tem a liberação da maconha, por exemplo, é que nem o álcool. O que interessa um cara que toma cerveja socialmente pro mercado? O que interessa um cara que toma uma cerveja por semana? O consumo é bem menor, né? Se ele puder fazer isso todo dia... Não interessa nada. Não interessa um cara que fuma cigarro na balada. Não interessa. Interessa o cara que fuma cigarro todo dia. Então, se a maconha for liberada, ela fica sujeita às regras de mercado, e sujeita às regras de mercado vai se tornar muito mais viciante, porque interessa o cara que fuma 3, 4, 5, 10 baseados por dia. Não interessa um cara que fuma um baseado cada mês. A gente esquece, você está acrescentando mais uma coisa no mercado e que ela tem o poder viciante, né? Então é o melhor produto que você tem. Então qualquer produto que eu vou vender, se eu tiver o cliente dependente daquilo e me pagando por aquilo, é melhor. E aí é onde entra essa questão mais da moral disso, por trás da questão se é pecado ou se não é, né? Mas quanto que isso pode prejudicar na sociedade como um todo, as pessoas como um todo, o mercado como um todo. Hoje já tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Aí eu oficializo esse ganho, aí eu resolvo a questão, eu coloco imposto. Então eu acho essa questão bem complexa e que geralmente as abordagens são meio... São respostas simples para assuntos complexos. Tanto para um lado quanto para o outro. Tanto a galera que é contra, às vezes, fala um monte de besteira, quanto a galera que é a favor também fala um monte de besteira. Né? Então... Eu acho que tem essa questão, como você falou, de qual que é o parâmetro. A gente tem o parâmetro legal, e pelo parâmetro legal no nosso país hoje, isso é
uma substância ilegal. Mas e se mudar? Então, e ainda aí eu tem acho que daí discussão teológica. e aí nesse bíblica, parâmetro, sei lá, eclesiológica. Nesse parâmetro legal, acho que também tem algumas questões, como o Simval colocou, por exemplo, tem gente ganhando dinheiro com esse negócio. E ganhando dinheiro e fazendo a vida de um monte de gente um inferno. E como é que você lida com toda essa situação? E não tô falando que liberação ou a forma como isso vai ser liberado é uma solução para isso, né? Você acaba, às vezes, matando uma formiga com 38. Mas, assim, é uma questão a ser levada em consideração. Caso seja liberado. Agora, caso seja liberado, 38, acho que tem no uma... caso. Tô falando do 38. O 38. Eu vou mudar isso daí. Ok? Formiga, o 38... Aí é crime ambiental. É crime ambiental. Mas não tem mais esse negócio de crime ambiental. Tá bom. Também tá liberado. É caça pra fins recreativos, não tem problema. Mas aí tem essa questão também de... É uma droga, assim como bebida é uma droga, não tem as mesmas consequências do uso de bebida alcoólica. Aí eu acho que é uma questão que, pra mim, é difícil de avaliar, porque eu não sou um estudioso, não sou médico, não sou biomédico, enfim. Eu não sei como... Você não é? Não. Ah, tá. Assim, eu tendo a ser um pouco mais liberal nesse sentido, porque se a gente começa a falar que isso é pecado, então a gente vai ter que começar a falar que várias outras coisas são pecado, né? Assim, como vocês falaram, é uma questão complexa, mas simplesmente falar que é pecado, eu também acho que é uma resposta muito simplista. Então, a resposta, quando a gente estava falando lá atrás, falando da masturbação, naquela condição que foi apresentada a pergunta, a gente está falando, é uma resposta semelhante. A gente tem que... Tudo que faz a gente viver em outro mundo, ou levar a gente para querer viver construir uma fuga, um tipo realidade de fuga, paralela, quase. Então, né? a gente tem outras coisas que fazem isso também. Os jogos, o esporte, tem outras coisas o futebol no Brasil. Que levam as pessoas para um outro lugar e as pessoas não vivem a realidade, não tomam conta da sua vida, não cuidam do seu trabalho, dos seus filhos, não vivem para valer a vida que foi dada a ele. Tá. Essa parte da recreação, eu quero... Você citou do esporte. Eu quero fazer uma pergunta que tem aqui que encaixa legal. Mas eu quero dar espaço pro Paulo, para ele desenvolver um pouquinho mais essa parte da preocupação dele do álcool, que eu acho que é interessante talvez a gente discutir e ele gerar uma pergunta aqui dessa preocupação. Que também está no mesmo campo, né? Antes do Paulo falar... No campo da fuga. Isso. Me permite aí. Eu acho que algumas pessoas, até o chá de camomila, ele tinha que rever. Até o chá de camomila. Porque o chá de camomila é um freio de mão puxado na vida de um monte de gente. Tô aqui pensando, eu vou tomar um chá de camomila. O cara precisava era tomar atitude e resolver aquela parada de uma vez. Depende ao muito invés da de buscar intenção, né? um jeitinho de ficar... eu quero relaxar, eu não quero pensar em nada e tal. A maconha funciona como isso, o álcool funciona como isso. Tem um montão de coisa que a pessoa tá pensando... Numa coisa, a masturbação, pensando num remédio, né? Vai lá na farmácia e compra um remédio pra dar o alívio que evita ou que tira a pessoa da real, e tudo que ela precisava era lidar com a realidade. Sim, eu só quis dizer que, assim, por exemplo, eu tenho muita gente próxima de mim, ou alguns amigos próximos de mim, que hoje se veem com um problema na questão do álcool, né? De beber mais do que deveria, de beber todo dia, de noite. Às vezes não é muito, mas o cara tem uma frequência que ele próprio já percebe... Pra relaxar, pra dormir. Que tá servindo como fuga, que tá servindo como essa coisa, né? De criar uma realidade paralela. Então, assim, às vezes a gente tá muito preocupado, né? Com a legalização ou não, né? Da maconha, mas a gente tem um problema antes disso que... a gente está vivenciando sem se preocupar com ele, porque álcool é legal. Quando a gente tem esse olhar, né, que o Simval trouxe, né, que o Gus trouxe, de você perceber o que na sua vida tem feito com que você fuja de realidades das quais você não deveria fugir, mas enfrentar, né, buscando outro tipo de, né, auxílio, expediente, né, pessoas ao seu redor, autoridades espirituais, né, amigos que possam te ajudar a caminhar de uma maneira mais saudável, mais lúcida, né, mais realista. Eu acho que vai muito por aí. São alguns problemas que você vê assim com relação ao álcool, por exemplo. Eu sou professor, então não vou nem falar da questão do nível universitário, porque aí já é o extremo do extremo, né? Agora você lida com aluno do ensino médio, aluno de primeiro ano, 15 anos de idade. Pô, o cara entra com uma garrafinha que você acha que é água, o cara tá carregando um meio litro de vodka pra escola. Os alunos, eles não conseguem mais responder aos seus problemas, eles não conseguem encarar as frustrações, as pressões, e a gente tem problemas constantes
de casos assim, você ter que chamar o pai do cara na escola para o cara não ter a menor condição de ficar em pé e ir embora. Porque ele sai para almoçar e ele volta, ele bebe no almoço, tem um cara que é maior de idade, compra bebida para todo mundo. Então eu tenho percebido que cada vez mais cedo as pessoas estão começando com isso. É um problema crônico, eu acho que isso fica com 14, claro. 15 anos começando com isso, né? E alguns outros casos, como eu já ouvi, do aluno falar que o final de semana foi legal, que aluno de 15 anos de idade, primeiro ano, de falar que ele passou o fim de semana, que ele bebeu com o pai em casa e tal. Então, os pais sendo permissivos a isso, incentivando, induzindo. E aí, obviamente, né, cara, você começa com isso cedo, automaticamente... O álcool tem essa prerrogativa, né? Essa propriedade de você ter um vício, né, gradual. O pessoal pensa que a liberação do álcool para menor é questão de legalismo e não tem nada a ver, é questão científica. O cérebro não está formado, o corpo não está formado para receber essa alteração. E isso vai mexer com todo o resto. A pessoa que bebe álcool com 14, 15, assim como fumar, ele vai... E assim como jogar. Então, esse é um problema que ninguém sabe, né? O álcool e o cigarro são proibidos para menores, mas o jogo que faz a mesma química do cérebro, né? O celular tá na mão das pessoas, o videogame tá lá e com computador e não estão deixando. Então, assim, é algo que a gente foi para um caminho nada a ver, mas que tem tudo a ver, né? Porque estamos falando de ética, comportamento. E aí eu acho que tem uma diferença entre... Um problema é legalização e outro problema é comportamental. Você não resolve problema comportamental com legalização ou não de alguma coisa. Proibir os jogos. Quer dizer, você resolve o problema, você cria um mercado paralelo disso. Então, nem sempre a legalização ou a tornar ilegal alguma coisa é o que vai resolver uma epidemia, né? Algo epidêmico. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né? Falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Tem uma coisa aí que eu acho que se encaixa, tem a ver com uma pergunta que a gente recebeu, eu queria ouvir um pouco vocês aí. Qual o lugar do lazer no louvor, na igreja? E me veio no coração, parece que não tem a ver, mas me veio isso assim, qual o lugar do lazer na vida? Porque o lazer ele tem um pouco esse caráter de não ocultar a realidade, mas ele tem um caráter de você conseguir, de alguma forma, voltar para a realidade mais leve. Por que o lazer não é um ópio? E no princípio, às vezes, né, bíblico, ele pode ser algo saudável, que deve buscar. Qual a diferença do lazer saudável, de uma recreação saudável e uma recreação não saudável? O que vocês acham? Bom, primeiro é que nós somos conhecidos, né? Pensando na ética protestante, nós somos conhecidos por celebrar o trabalho. Então, a pessoa, ela pode... não é difícil a gente encontrar isso, inclusive a gente falando aqui do ambiente legalista, não é difícil a gente encontrar alguém reclamando numa igreja que os seus fiéis não vieram porque foram assistir um jogo, porque estão jogando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa recreativa. E não vieram para a celebração, não vieram para o culto. Mas se essas mesmas pessoas estiverem trabalhando, estiverem num trabalho, aí pode. Só que a gente não condena o trabalho, e o trabalho também é alienante, ou também é viciante, ou também entra nesse campo da fuga. Da fuga, como eu falei agora há pouco. Então a gente falar que... Os workaholics, né? Exatamente, o cara também está viciado, está no extremo, usando o trabalho para fugir de responsabilidades que ele deveria ter. Tem uma projeção, às vezes, que ele não tem dentro de casa, no trabalho ele tem um reconhecimento, então vira um entorpecente, né? Aí a gente trazer isso para o campo do que a palavra fala sobre o descanso. E o descanso, né, o recrear, né, o celebrar aquilo que foi feito. Então a necessidade de parar não é só uma questão física, de alguém que fica tão cansado que no 7º dia tem que dormir. É uma pessoa que não fica tão cansado a ponto de que no 7º dia só consegue dormir. É uma pessoa que trabalha o suficiente para que no 7º dia consiga curtir o que fez. Exato. A pergunta até, eu acho que é mais... Ele fala do lugar do entretenimento e tal na liturgia. Eu achei esquisito isso, mas pensando bem na realidade das nossas igrejas, principalmente igrejas bem grandes, eu não vou falar o nome. Não devo nada a você! Não nasci na sua casa! Mas que o culto é uma balada. E aí eu acho que realmente, apesar de ser super esquisito,
é uma coisa real pra gente. E aí, como o Simval falou, o cara, ele busca entretenimento no trabalho, ele busca... E aí você pensa, né, escritório do Facebook, escritório, sei lá, desses bancos da modinha aí, Nubank e tal. Ou na comunidade da vila. A galera achando aquilo demais, mas na real aquilo, pra mim, me parece mais uma armadilha do tipo, aqui é mais legal do que a minha casa, eu vou ficar trabalhando um monte, porque é muito da hora, quando eu cansar eu pulo na piscina de bolinha. Tipo, é isso, cara. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E aí, e na igreja acontece a mesma coisa. Pô, eu poderia estar... Suspender a piscina de bolinha, hein? Sério? Mas já paguei a primeira parcela. E na igreja acontece a mesma coisa. Tipo, o cara tá indo lá, mas ele poderia estar indo numa balada. Seria mais legal ir numa balada com a motivação que ele tem. Só assim eles aceitaram ser rebatizados, alguns. Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso é uma dica. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui interessante. O que rolou com os dinossauros? Então, realmente, tem a ver. Eu juro, com o contexto. Eu juro que saiu essa aqui. O que rolou com os dinossauros? E aí eu acho que se arrependeram de destruir os dinossauros e deixar a gente aqui. O que rolou com os dinossauros? Qual deles? Mas eu pensando nessa pergunta aqui... Do Dino da Silvasauro? Eu lendo essa pergunta aqui, eu entendo essa pessoa. Ela tá assim, pensando. Se tudo que me ensinaram que a Bíblia é cronologicamente o relato da criação até os dias de hoje... Cadê os dinossauros? Eu acho que é isso que ela tá... Que essa pessoa tava... Por que não tá aparecendo na Bíblia? Eu acho que é mais ou menos isso. Quem falou que não aparece? Então, vocês querem dar as respostas que geralmente a gente estuda no seminário? Isso aí era da época do seminário, né? Posso te dar uma resposta da história pra isso, serve? Vai você, o nosso historiador aí, vamos lá. Geralmente não tem nada a ver com a Bíblia o que ele vai falar, mas vamos lá. Mas esse tem a ver com a Bíblia. Aí me dá mais medo ainda. Esse que é o problema. Uma das linhas que a gente pensa na história, pensando na questão da Bíblia, é que a palavra dia, né, em hebraico, ela tem vários significados. Ela não é necessariamente um dia de 24 horas. Ela pode significar uma era, né, de milhões de anos. Ela pode significar um intervalo. E quando Deus cria os animais selvagens, no processo da criação, os dinossauros estariam ali e viveram durante essa era. Tanto que você tem fósseis que comprovam a existência deles. Eles nunca viveram com os homens, isso aí já é ficção. Então o homem nunca conviveu ao mesmo tempo com o dinossauro. E que entre uma era e outra, aconteceu alguma coisa, os dinossauros deixaram de existir. O porquê, aí tem outras teorias. Você não sabe o porquê? Diversas. A palavra dia no hebraico é Yom. E no mesmo contexto de Gênesis, às vezes é traduzido como era mesmo. E também não dá para ser um dia literal, porque o sol foi criado depois, não foi no primeiro dia. Então é interessante quem defende o dia literário, se nem tinha o dia literário. Literário não, literal. Literal. Porque literário literário porque tá escrito lá. Mas literal. Literário no sentido do propósito de Gênesis. Isso. Literário você tem... Primeiro, no sentido de uma poesia, exatamente. Segundo, que é uma coisa que não se propõe a ser um tratado científico. Vamos falar de todas as criaturas que já existiram, os trilobites, o propósito não é esse, cara. Não, nem tem. Então, e até uma coisa que eu sempre, quando toco nesse assunto, não existia metodologia científica contemporânea quando escreveram um livro. Então, como é que você quer cobrar um rigor? Mas não é o propósito. Não, exatamente. E vamos lá. E mesmo que quando foi escrito, foi muito tempo depois dos dinossauros. Provavelmente a pessoa nem sequer quis pensar nisso. Ou nem sequer saber da existência fóssil. Se você quer ser muito literal, geralmente as linhas são essas. Os dinossauros existiram do primeiro versículo para o segundo. E aí, quando a Terra era sem forma e vazia, já tinham entrado em extinção. E aí, o pessoal delira. Eu gosto do pessoal que delira. Fala que foi a queda de Satanás que entrou em extinção. É muito louco. Satanás é muito ser louco. dinossauro, né, cara? Não, é muito bom, né, mano? Os caras... Não, e tem cara que deu a vida pra defender essa tese, viu? E assim... E aí vai... Aí tem gente que fala que ele morreu antes da criação do sétimo dia, nessa que você acabou de pôr. Tem gente que fala que eles morreram no dilúvio. Eu acho que eu já ouvi, não quero falar besteira, o Caio Fábio jogando um pouco pra esse lugar aí. Em que era? Então... Em que era? Então que vai. Que era. Mas assim...
A parada mais provável aí é que o autor bíblico não tá nem aí com isso e nem Não, sequer gente. tá perto da mente dele. Até porque... E o tempo que foi escrito, que foi Moisés que escreveu, foi Completamente muito depois. diferente, né? Já é uma era agrícola. Aliás, a descrição de Gênesis já é muito mais de uma cabeça agrícola, que veio muito tempo depois do que foi. Que cai numa pergunta que alguém fez. E sem dúvida se nenhuma a gente- existiram, né? Isso é uma coisa importante. é. Porque tem cara que é contra ele. Fala que E não aí existiram. a gente cai um numa... trabalho pra falsificar esses fósseis? Numa Olha pergunta, que trabalho que dá. numa pergunta de um professor aqui que ele pôs evolução criacionista, né? E aí eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, já que estamos nessa daqui, sobre evolução criacionista. O pessoal... É o quer o Jô, professor de um cursinho lá de Ribeirão Preto, que fez essa pergunta. É ele mesmo, é isso mesmo. Bom, o que você acha, começando Primeiro, essa... eu acho que um elemento não dispensa o outro completamente. A gente está o tempo todo falando se é esse ou aquele. E essa discussão, Binário, né? ela Como se fosse binário. esse é um problema que se a gente segurar, porque a gente não tem esses elementos, a Bíblia não está preocupada em mostrar isso pra gente. Então, inclusive o Eugene Peterson, na hora que ele fala sobre esse assunto, respondendo uma pergunta como essa que a gente vai responder agora, ele fala assim, o principal que você não pode perder de vista é que Deus é o elemento Originador disso, o criador de tudo isso. É. E aí, qual foi A metodologia como foram os que processos? Deus usou. Imagina o fator divino fazendo com que todos esses processos acontecessem para que a gente chegasse aqui. Então, se a gente reconhecer o fator divino lá no ponto de partida, a gente pode não ter boas explicações que satisfaçam a todas as pessoas. Mas ao reconhecer o fator divino, sabemos que ele tem um processo histórico para chegar em Jesus e chegar na redenção do ser humano. O Gans trabalhou muito com ABU, universitários. Eu acho que esse assunto teve algumas horas que... Tem vezes em que isso está muito até superado, assim, né? Mas dependendo do curso, você vai falar com o pessoal, às vezes, de exatas, que é cristão, às vezes você precisa retomar um pouco disso. Mas olha o que acontece, interessantíssimo. O Renato falou que não existia metodologia científica na época, né? A referência principal de Gênesis, isso é estudado, né, literariamente, você tem os mitos de criação paralelos que você tem tanto babilônicos quanto, né, de outras civilizações e cultura. O Edu tá aqui para me corrigir, mas a então epopeia de Gilgamesh é a mais clássica nesse por sentido, né? exemplo, A gente tem que ler, exatamente. Tem que ler isso. Mas aí o que acontece? A linguagem que ele usa, se não é um método científico, é esse método, é essa coisa. E aí mudam elementos, muitas coisas são muito parecidas. Às vezes os personagens são semelhantes, o caos, a água, as águas, o céu, os luminares, que para muitas dessas culturas eram deuses, né? Pode falar, Marcos. Eu tô rindo porque daqui a pouco a gente vai cair na Terra plana, mas tudo bem, vamos lá. Vai cair da Terra plana. Graças a Deus. Já não falaram, é o caso. né, que... Não é o caso. Não é? Não, porque eu fui criticar a Terra plana no meu Facebook. Vocês precisam ver, tem gente lá que me... Mas, gente, tem Mas gente que defende... criticar a tem Terra gente que plana no Instagram não dá nada. Instagram Agora não- no Facebook Mas falam que se fosse redonda, chamaria boleta, não planeta, né? Ah, é verdade, cara. Não, e o mais legal que eu vi um vídeo, o cara pega uma régua dessas assim, e ele põe assim na frente do olho dele, põe no mar assim, olha só, é reto, no horizonte, assim, sabe? Ele olha o horizonte, o mar assim, e bota Não, a isso reguinha prova tudo, e isso prova prova que é tudo. reto, mano. Caraca, mano, mas volta aí, muito bom. desculpa, Gans. Não, o que eu acho interessante disso, que era essa literatura paralela dos mitos de criação, né? É porque aí o que Gênesis vem trazer de diferente é que nenhuma das coisas criadas são deuses. Né? Embora fale de seres celestes, de existência de seres que não são necessariamente físicos, mas essas coisas criadas não são deuses. E existe uma intenção por trás, né? E existe um propósito por trás quando Deus cria. Né? Então a revolução que Gênesis traz, não é a linguagem, não são os elementos, mas é a intenção de um criador que dá origem às coisas. Gente, a gente fica querendo transformar isso em tratado científico, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que tem muito mais exatamente a ver com isso, a ideia de um mito fundante, né? Tipo, pegando a no expressão... mínimo, não digo que o Gênesis é um mito fundante, exatamente. mas ele se baseia diretamente em mitos fundantes. E ele traz uma outra explicação, dizendo, ó, existe um propósito, existe um plano desde o começo.
Deus. Exatamente. Não foi o acaso. A ideia de mito, eu acho que não necessariamente você acreditar que é mito, e aí cada um... Não é verdade, Exatamente. né? Não nesse sentido de ser ou não verdade, mas assim, qual que é a ideia que o cara tá querendo passar com aquilo que ele tá escrevendo. Da onde vem as coisas. Tentando responder sendo mais exato aqui para quem tá nos ouvindo, eu acredito que eu sou criacionista e acredito no relato bíblico. Agora, explicando o que eu acredito. Primeiro, eu acredito no propósito do relato bíblico. O que ele quis dizer com aquele relato bíblico? O que Gênesis quis dizer que, Deus é criador de todas as coisas. Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. A humanidade, A humanidade. Deus preparou um lugar e vai voltar a preparar esse lugar especial, sem o pecado. Deus é o conhecedor do bem e do mal por excelência. Deus é o gerador da árvore da vida. E o homem escolheu o pecado. Então, assim, essa é a base de Gênesis ali, pelo menos os 4 primeiros capítulos. E mais que o pecado moral... O que passar disso... É do maligno. Não é do maligno, mas você tem ali um mandato cultural que já é uma teologização legal, bacana. Mas, assim, tudo o resto é você não ir pela intenção do autor, que é clara no jeito que ele escolheu as palavras, não só no jeito, mas na forma. Se alguém escolhe uma poesia para uma namorada, rimando, é lógico que quando você escolhe a rima, as palavras perdem um peso na exatidão para que a musicalidade ganhe a beleza. Então, quando ele faz isso, ele coloca isso. Por outro lado, eu não tenho problema nenhum quando eu falo que eu sou criacionista, de ter sido a evolução com Deus controlando tudo ali por trás, sendo o criador de tudo. Sim, então, agora não tem. Como eu acho que tem muita... Eu só não gosto quando vem a turma da ciência, colocar também como absoluto isso, que não é também tão absoluto. Acho, exatamente. Precisa de humildade de ambas as partes aí. Porque eu acho que quando você coloca como absoluto, o problema é que você pega todo esse valor da beleza da poesia, da intenção, o cara falando que o sol não é Deus, sabe? Tipo, escrevendo isso de um jeito tão bonito. Num contexto egípcio, você falar que o sol não é Deus. Exatamente, né? Aí você iguala isso a uma teoria que, tipo, hoje aparece e amanhã vai embora. Agora, o que dá mais humildade no meu coração é saber que quase todos esses do Antigo Testamento era terraplanista. E mesmo assim eu ouço e tenho o que dizer pra nós. E Deus usou eles, entendeu? O que não dá é alguém hoje considerar isso, né? Não, a gente tá se olhando aqui e a gente Deus usou ou zoou com ele? Quando Jesus se esvaziou, ele virou um terraplanista? Gente, quando a gente se olha os 4 cantos do mundo. Mas o terraplanismo é um termo da Idade Média, cara. Aí. Esse negócio nem existe na história bíblica. Não tá preocupado em dizer se a terra é plana ou não. E uma outra coisa, eu acho que também não... No Antigo Testamento tem os pilares, né, que seguram a terra. E de alguma forma mas segundo os monstros que vêm de baixo. Segundo o professor Olavo, ele descobriu isso assistindo vídeos, né? Vídeos no YouTube. Legal você chamar ele de professor. Professor, chamou de professor. Quando um cara... É o costume da época da sala de aula. Quando um cara compara a minha professor com ele, eu parei. Eu me recuso a ser professor a partir de hoje. Professor não, mestre. Mestre. Professor. Deveria ser Olavo Duca. Vale. Ele disse Olavo do Carvalho. Você lava o quê, Renato? Lava o quê? Eu lavo o meu cara.